Capítulo 6. Houve garou e mistério no início de nossa viagem. Eu podia perceber que tudo aquilo seria uma grande saga sobre a névoa. Yupi! Gritou Jim. Lá vamos nós! Inclinou-se sobre o volante e deu partida. Estava de volta a seu elemento natural. Qualquer um podia perceber isso. Estávamos maravilhados. Deixávamos a confusão e o absurdo para trás e executávamos a única função nobre de nossa época, manter-se em movimento. E nos movíamos. Passamos voando pelos misteriosos sinais brancos, em algum lugar na noite de Nova Jersey, que diziam sul, com uma flecha, e oeste, com outra flecha. E pegamos o caminho que apontava para o sul. Nova Orleans, ela reluzia em nossas mentes, das neves sujas da enregelada e enfadonha cidade de Nova York, como Dinha chamava, para as folhagens e perfumes dos rios de Nova Orleans, nos fundos rejeitados da América. Depois para o oeste. Ed ia no banco de trás, Marilu, Jim e eu sentados na frente. Mantivemos uma conversa calorosa sobre a bondade e a alegria de viver. Jim ficou meigo de repente. Todos vocês, escutem aqui. Temos que admitir que tudo está ótimo e que não há nada no mundo com que nos preocupar. E devemos compreender que, na verdade, realmente não precisamos nos preocupar com absolutamente nada. Estou certo? Todos concordamos. Aqui vamos nós. Estamos todos juntos. O que fizemos em Nova York está perdoado. Deixaremos algumas mesquinharias lá. Ficou tudo para trás. Simplesmente por causa das descidas de tantos quilômetros rodados. E agora vamos para Nova Orleans para curtir Bully Lee e vai ser um barato. Agora, escutem só. Esse sax tenor perder a cabeça. Aumentou o volume do rádio até fazer o carro trepidar. E ouçam como ele conta sua história, com lascívia e sabedoria. Nós todos ligamos na música e concordamos com ele. A pureza da estrada, a linha branca no meio da pista, desenrolava-se e grudava-se em nossa roda dianteira esquerda, como se estivesse colada à nossa trilha. Jim arqueou o pescoço musculoso, usava apenas uma camiseta na noite invernal e pisava fundo. Exigiu que eu praticasse a direção, dirigindo no tráfego de Baltimore. Tudo correu bem, só que ele e Marilu, em beijos e movimentos fogosos, esbarraram no volante, atrapalhando-me. Era uma loucura. O rádio quase estourava. Jim tocou bateria no painel até formar uma cavidade. Fiz a mesma coisa. O pobre Hudson, nosso velho cargueiro para a China, estava sendo bastante maltratado. Ah, cara, é demais, berrou Jim. Agora, Marilu, escute só. Sabe que sou doido a ponto de fazer tudo ao mesmo tempo e que tenho uma energia ilimitada. Por isso, em São Francisco, temos mais que continuar vivendo juntos. Conheço o lugar ideal para você. Bem no fim do caminho habitual daquela gangue de acelerados. Poderei ir para casa a cada 2 dias ou um pouco menos, por 12 horas de enfiada, e você sabe bem o que somos capazes de fazer em 12 horas, minha querida. Enquanto isso, continuarei morando com Camille, como se nada estivesse acontecendo. Percebe? Ela não vai saber de nada. Podemos resolver assim, já o fizemos antes. Para Marilu estava tudo bem. Ela estava cagando para Camille. Tinha sido combinado que Marilu transaria comigo em Frisco, mas pressenti que eles ficariam grudados e eu seria deixado no olho da rua, abandonado na outra extremidade do continente. Mas para que pensar nisso, quando se tem pela frente toda a vastidão dourada da terra e todas as espécies de acontecimento imprevistos estão à espera, de tocaia, para surpreender você e deixá-lo satisfeito, simplesmente por estar vivo para presenciá-los. Chegamos em Washington na madrugada. Era o dia da posse de Harry Truman em seu segundo mandato. Um grande aparato militar estava exposto ao longo de Pennsylvania Avenue, quando rodamos por ali em nossa barcaça maltratada. Havia B-29s, lanchas torpedeiras, artilharia, todos os tipos de artefatos de guerra com um aspecto assassino, enfileirados na relva cristalina. O último da fila era um pequenino bote salva-vidas, comum e ordinário, com um aspecto estúpido e verdadeiramente digno de piedade.
Jim diminuiu a velocidade para observá-lo. Permanecia sacudindo a cabeça, surpreso. O que esses caras querem? Harry está dormindo na cidade em algum lugar. O bom e velho Harry. É do Missouri como eu. Aquele deve ser seu barco. Jim foi dormir no banco de trás, e Duncan pegou o volante. Demos instruções específicas para que ele fosse de mansinho. Tão logo estávamos roncando, ele acelerou o carro para 120 com um assento em pandarecos, e tudo, e não apenas isso, também fez uma ultrapassagem tripla num ponto de uma no ponto onde um guarda discutia com o motorista. Ele estava na quarta faixa de uma freeway de 4 pistas, na contramão. Logicamente, o policial veio atrás da gente, fazendo soar a sirene. Fomos parados. Ele ordenou que os seguíssemos até o posto policial. Ali nos esperava o rato-chefe, que antipatizou imediatamente com Jim. Podia sentir o cheiro da prisão nele. Enviou um bando de policiais ao carro para que interrogassem a Marilu e a mim, em particular. Queriam saber quantos anos tinha Marilu. Esperavam conseguir alguma coisa com base no Mann Act. Mas ela estava de posse da certidão de casamento. Depois, chamaram-me no canto. Queriam saber com quem Marilu dormia. Com o marido dela, disse eu com a maior simplicidade. Eles estavam curiosos. Algo lhes despertava suspeita. Tentaram bisbilhotar amadoristicamente, perguntando 2 vezes as mesmas questões, à espera de alguma contradição de nossa parte. Falei. Estes 2 estão voltando para trabalhar na rede ferroviária da Califórnia. Essa é a mulher do mais baixo. Eu sou um amigo, gozando férias de 2 semanas da faculdade. O guarda sorriu e disse, é mesmo? E essa é a sua carteira? Por fim, o chefão lá dentro multou Jim em $25. Dissemos a eles que só tínhamos 40 para todo o percurso até a costa. Isso não fazia a menor diferença para eles. Quando Jim protestou, o chefe dos policiais ameaçou levá-lo de volta para a Pensilvânia, arranjando uma condenação qualquer para ele. Que tipo de condenação? Não se preocupe com isso, espertalhão, a gente dá um jeito. Tivemos de dar os $25 para eles. Mas antes, Ed Duncan, o criminoso, ofereceu-se para ir para a prisão. Jim pensou na proposta. O policial ficou uma fúria e disse, se você deixar seu companheiro ir para a prisão, levo-o agora mesmo para a Pensilvânia, tá entendendo? Tudo o que queríamos era dar o fora dali. Outra multa por excesso de velocidade na Virgínia e você perde o carro, disse o chefe, como despedida. Jim estava vermelho de raiva. Arrancamos silenciosamente. Era como um convite ao roubo tirar nosso dinheiro para a viagem. Eles sabiam que estávamos duros, e não tínhamos família na estrada nem ninguém para quem telegrafar. A polícia americana trava uma guerra psicológica contra os americanos, que não se intimidam com papéis imponentes e furiosas ameaças. É uma força policial vitoriana. Espreita através de janelas mofadas. Quer inquirir sobre tudo e pode fabricar crimes, se não existirem crimes que a satisfaçam. 9 linhas de crime e uma de aborrecimento, disse Louis Ferdinand Céline. Jim estava tão furioso que queria voltar à Virgínia e dar um tiro naquele rato, assim que tivermos uma pistola. Pensilvânia, rosnou. Queria saber qual a acusação que ele poderia fazer. Vagabundagem, provavelmente. Tiram toda a minha grana e me acusam de vagabundagem. Esses caras fazem o que querem. E se alguém reclama, dão um tiro ainda por cima. Não havia nada a fazer senão esquecer. E outra vez ficamos contentes conosco mesmos. Quando cruzamos Richmond, estávamos começando a esquecer o que havia acontecido. E em breve tudo estava bem. Tínhamos agora $15 para a viagem toda. Teríamos de apanhar caroneiros pela estrada para levantar uma grana para a gasolina. Nos ermos da Virgínia, subitamente vimos um homem caminhando pela beira da estrada. Jim brecou de supetão. Olhei para trás e disse que era um vagabundo. Provavelmente não teria um tostão. Vamos dar uma carona para ele, só pela curtição, riu Jim. O homem era um tipo esfarrapado, louco e de óculos, e caminhava lendo um livro enlameado que achara num bueiro de estrada. Entrou no carro e continuou a ler. Estava incrivelmente imundo e coberto de crostas. Disse que seu nome era Himmers Solomon e que percorria o país todo a pé, batendo e às vezes chutando portas de casas de judeus e exigindo dinheiro. Deem-me dinheiro para comer, sou judeu. Disse que a tática funcionava muito bem
e que lhe agradava bastante. Perguntamos-lhe o que estava lendo. Ele não tinha a melhor ideia. Não se dera ao trabalho de olhar o título da capa. Estava apenas admirando as palavras, como se tivesse encontrado uma verdadeira Torá ali onde era plausível, no ermo. Estão vendo? Estão vendo? Gargalhou Jim, socando minhas costelas. Não disse que seria uma curtição? Esses sujeitos são incríveis, cara. Conduzimos Solomon até Testament. Agora, meu irmão já estava em sua nova casa do outro lado da cidade. Ali estávamos nós, de volta à rua comprida e desolada, paralela aos trilhos do trem, e as caras carrancudas dos sulistas espreitavam por trás das portas das lojas de ferragens e dos bazares. Solomon disse: Estou vendo que vocês, pessoal, precisam de um dinheirinho para continuar a viagem. Esperem por mim. Vou espoliar uns dólares na casa de algum judeu e sigo com vocês até o Alabama. Jim não cabia em si de satisfação. Fomos comprar pão e queijo para um lanche no carro. Marilu e Ed aguardaram ali mesmo. Passamos 2 horas em Testament, esperando que Hyman Solomon voltasse. Ele estava batalhando seu pão em algum lugar, na cidade, mas não podíamos vê-lo. O sol começou a cair dourado. Era tarde. Solomon jamais apareceu. Então nos mandamos de Testament. Agora veja só, Sal, Deus existe mesmo, porque continuamos ligados a essa cidade. Não importa o que a gente faça, você já deve ter notado o estranho nome bíblico dela, e a personagem bíblica ainda mais abstrata que nos fez parar aqui mais uma vez. Todas essas coisas estão atadas umas às outras, como se a chuva unisse o mundo inteiro numa única corrente. E Jim prosseguiu desse jeito, excitado e exultante. Ele e eu, de repente, compreendemos que todo o país era uma ostra pronta para ser aberta. E lá estava a Pérola. Lá estava a Pérola. Seguimos para o sul. Apanhamos mais um caroneiro, um jovem melancólico que dizia ter uma tia dona de uma mercearia em Dunn, na Carolina do Norte, bem na saída para Fayetteville. Quando chegarmos lá, você tratará de filar $1 dela, certo? Ótimo, então vamos. Em 1 hora estávamos em Dunn, ao crepúsculo. Dirigimo-nos até a mercearia da tia do garoto. Era uma tristonha ruela sem saída, que terminava num muro de fábrica. Via-se uma mercearia, mas não havia tia nenhuma. Não entendemos o que o garoto estava querendo dizer. Perguntamos-lhe aonde ele queria chegar. Ele também não sabia. Era tudo um grande embuste. Certa vez, em uma viagem do beco já esquecida, ele havia visto a mercearia em Dunn. E essa foi a primeira ideia que lhe veio à cabeça febril e desordenada. Compramos um cachorro-quente para ele, mas Jim disse que não poderíamos levá-lo conosco, porque precisávamos do lugar para dormir e para oferecê-lo aos caroneiros que pudessem pagar um pouco de gasolina. Era triste, mas era verdade. Nós o deixamos em Dunn ao cair da noite. Dirigi pela Carolina do Sul até depois de Macon, na Geórgia, enquanto Jim, Marilu e Ed dormiam. Totalmente sozinho na noite, entreguei-me a meus próprios pensamentos e mantive o carro junto à linha branca da estrada sagrada. O que eu estava fazendo? Para onde estava indo? Não tardei a descobrir. Depois de Macon, exausto, acordei Jim para que ele reassumisse o volante. Saímos do carro para dar uma respirada e, de repente, estávamos os dois chapados de alegria, percebendo que a escuridão ao nosso redor tinha uma fragrância de relva esverdeada, um perfume de estrume fresco e águas cálidas. Estamos no sul, livres do inferno. A tênue luz matinal iluminava brotos esverdeados ao lado da estrada. Respirei fundo. Uma locomotiva uivou na escuridão a caminho de Mobile. Também íamos para lá. Tirei a camisa e exultei. 15 quilômetros adiante, Jim entrou num posto de gasolina com o motor desligado. Verificou que o funcionário estava profundamente adormecido em sua escrivaninha. Saltou fora, encheu o tanque silenciosamente, tomando cuidado para não tocar o alarme, e se mandou como um árabe da noite, com $5 de gasolina no tanque para nossa peregrinação. Adormeci e acordei com os doidos sons exultantes da música, e Jim e Marilu conversavam e a amplitude esverdeava, desfilava pela janela. Onde estamos? Acabamos de passar pela ponta da Flórida, homem. O lugar se chama Flomaton, Flórida. Estávamos descendo a planície costeira em direção a Mobile. À nossa frente, grandes nuvens do Golfo do México pairavam nos céus.
Fazia apenas 32 horas que havíamos dado adeus a todo mundo nas imundas neves do norte. Paramos num posto de gasolina. Jim carregou Marilu nos ombros e Dunkel entrou e roubou 3 pacotes de cigarro sem o menor escrúpulo. Sentíamos novos em folha, rodando para dentro da mobile pela grande estrada marítima. Tiramos nossas roupas pesadas de inverno e desfrutamos a temperatura sulista. Então, Jim começou a contar a história de sua vida, e continuou fazendo-o quando, depois de mobile, deparou com um engarrafamento de carros caipiras num cruzamento, e, ao invés de diminuir a marcha, desviou por um posto de gasolina, com a mesma constante velocidade de 120 por hora. Deixamos olhares estarrecidos atrás de nós. Ele prosseguiu sua fábula. Eu garanto, é verdade. Iniciei-me aos 9 anos com uma menina chamada Millie Mayfair, atrás da garagem de Road, na Grand Street, a mesma rua em que Carlo morou em Denver. Isso foi quando meu pai ainda trabalhava um pouquinho na funilaria. Lembro-me de minha tia gritando pela janela. O que você está fazendo no fundo da garagem? Ah, querida Marilu, se eu conhecesse você nessa época... Uau! Você devia ser gostosa aos 9 anos. Sufocou um risinho maníaco. Enfiou o dedo na boca e lambeu-o. Pegou a mão dela e a esfregou em todo o seu corpo. E ela permaneceu sentada, sorrindo serenamente. O enorme Ed Dunkel olhava pela janela, falando sozinho. Sim, senhor. Pensei que eu fosse um fantasma naquela noite. Ele também se perguntava o que Galatea Dunkel lhe diria ao chegarmos em Nova Orleans. Jim prosseguiu. Certa vez peguei um trem de carga no Novo México direto até L.A. Eu tinha 11 anos. Perdi-me do meu pai num desvio. Estávamos numa selva de vagabundos. Fiquei com um homem chamado Big Red. Meu pai estava caindo de bêbado num vagão. O trem começou a rodar. Big Red e eu o perdemos. Não vi meu pai durante meses. Pulei sobre um longo trem de carga e cobri todo o percurso até a Califórnia, quase voando. Era um cargueiro de primeira classe. O zíper do deserto. Segui pendurado nos engates todo o trajeto. Vocês podem imaginar que perigo. Eu era apenas um garoto, não sabia nada. Segurava com uma mão um pedaço de pão e com a outra um freio. Isso não é invenção, é verdade. Quando chegamos em Los Angeles, eu estava tão louco por leite e nata que arranjei um emprego numa leiteria e comi 2 quilos de nata batida. Vomitei tudo. Pobre Jim, disse Marilu e beijou-o. Ele olhou em frente, orgulhoso. Ele a amava. De repente estávamos dirigindo ao longo das águas azuis do Golfo, e no mesmo instante, uma coisa de louco, monumental começou a tocar no rádio. Era o programa Chicken Jazz and Gumbo, o disc rock de Nova Orleans. Só discos louquíssimos de jazz, discos negros, e o disc jockey dizia, não liguem para nada. Enxergamos Nova Orleans, à noite, à nossa frente com alegria. Jim grudou suas mãos ao volante. Agora vamos curtir a boa vida. Ao crepúsculo, estávamos entrando nas ruas agitadas de Nova Orleans. Sintam o cheiro dessas pessoas, gritou Jim com o rosto para fora da janela, farejando. Ah, Deus! A vida! Ultrapassou um bonde. Sim! Arremessou o carro em todas as direções, à procura de garotas. Olhem só para essa! O ar era tão perfumado em Nova Orleans que parecia vir de echarpes marciais. Podia-se sentir o cheiro do rio e realmente das pessoas também, e da lama e do melado. Todos os tipos de exalações tropicais, com nosso nariz subitamente afastado dos gelos do inverno nortista. Saltitávamos no banco do carro. E aquela ali, gritava Jim apontando para outra mulher. Ah, eu amo as mulheres. Acho que elas são maravilhosas. Adoro mulheres. Cuspia pela janela, gemia, agarrava a própria cabeça. Grandes gotas de suor escorriam pela testa, de pura exaustão e excitação. Enfiamos o carro na balsa de Algires, e lá estávamos nós, cruzando o rio Mississippi de barco. Agora, vamos sair e curtir o rio e as pessoas, e aspirar todos os perfumes do mundo, disse Jim afobado, agarrando seus óculos escuros e os cigarros, e saltando do carro com um boneco de mola. Nós o seguimos. Na balaustrada, nós nos inclinamos e olhamos para o grande pai moreno de todas as águas, que vinha rolando do meio da América como uma torrente de almas penadas, transportando toras de madeira da Montana e lodo dos vales da Dakota e do Iowa, e objetos que submergiam em Three Forks, onde os segredos começam no gelo.
A enfumaçada Nova Orleans retrocedia de um lado. A velha e sonolenta Algiers, com seus arborizados arredores aluvionais, vinha ao nosso encontro do outro lado. Negros trabalhavam no entardecer calorento, abafado, carregando as fornalhas da balsa, que já estavam rubras e quase faziam derreter nossos pneus. Jim ficou de olho nesses negros, trabalhando na ponta dos pés sob alta temperatura. Percorreu o tombadilho descendo e subindo escadas com suas calças largas, meio caídas abaixo da cintura. De repente o vi animadíssimo na ponte do comando. Pensei que iria bater asas dali. Ouvi sua risada louca ecoar pelo barco inteiro. Ih, Marilu acompanhava. Inspecionou tudo num piscar de olhos. Voltou com uma história completa. Saltou para dentro do carro, quando todos já estávamos buzinando para que ele se desimpedisse o caminho. E zarpamos, ultrapassando 2 ou 3 carros num espaço estreito, e a seguir zunindo por Algiers. Pra onde vamos? Pra onde vamos? Gritava Jim. Primeiro decidimos nos lavar num posto de gasolina, e depois descobrir onde morava Bully. Crianças brincavam no pôr do sol sonolento do rio. Garotas passavam com echarpes, blusas de algodão e pernas nuas. Jim correu para a rua para ver tudo. Olhava ao redor, balançava a cabeça, alisava a barriga. O grande Ed permanecia sentado no banco de trás do carro, com um chapéu sobre os olhos. Sorrindo para Jim, sentei-me no paralama. Marilu fora até o banheiro, das margens cheias de arbustos, onde inúmeros homens pescavam com seus caniços, e dos braços de águas adormecidas e sossegadas do delta, que se estendia terra dentro. O rio em sua corrente murmurante se enrolava feito serpente ao redor de Algiers, com um som indistinto, sonolenta, peninsular. Algiers, com seus multirões e cânticos de trabalho, dando a impressão de que algum dia seria levada pelas águas. O sol inclinava, besouros esvoaçavam, as águas gemiam assustadoramente. Fomos para a casa de Old Bully, fora da cidade, perto do dique do rio. Ficava numa estrada que cruzava uma planície alagadiça e pantanosa. A casa não passava de um velho amontoado de madeira caindo aos pedaços, com alpendres cercados em toda a volta, e salgueiros no quintal. A grama tinha 1 metro de altura. As velhas cercas estavam derrubadas, os velhos celeiros demolidos. Não havia ninguém à vista. Entramos no quintal e vimos tintas de lavar roupa na varanda. Saí e fui até a porta telada. Vi Jane Lee com as mãos em concha, olhando direto para o sol. Jane, eu disse. Sou eu, somos nós. Ela já sabia. Sim, eu sei. Bully não está em casa. Não está vendo um incêndio ou algo assim, ali adiante? Olhamos ambos em direção ao sol. Está falando do sol? Claro que não estou falando do sol. Ouvi sirenes daquele lado. Não está vendo um clarão esquisito? Era na direção de Nova Orleans. As nuvens pareciam estranhas. Não vejo nada, disse eu. Jane fungou. O mesmo velho Paradise. Foi assim que nos cumprimentamos depois de 4 anos. Jane costumava morar com minha mulher e comigo em Nova York. E Galatea Duncan está aqui? Perguntei. Jane continuava procurando seu incêndio. Nessa época, ele estava engolindo 3 papelotes de benzedrina por dia. Seu rosto, outrora roliço, germânico e bonito, tornara-se macilento, rubro e impiedoso. Tinha contraído pólio em Nova Orleans e agora mancava um pouco. Como cordeirinhos, Jim e a Gami saltaram do carro e sentiram-se mais ou menos como se estivessem em casa. Galatea Duncan abandonou seu retiro altivo e solene, na parte de trás da casa, para encontrar seu torturador. Galatea era uma garota séria. Estava pálida e parecia recoberta de lágrimas. O grande Ed alisou o cabelo dela e disse alô. Ela o encarou. Por onde você andava? Por que fez isso comigo? E lançou um olhar furioso para Jim. Já sabia de tudo. Jim simplesmente a ignorou. Agora queria saber de comida. Perguntou a Jane se havia alguma coisa em casa. A confusão começou exatamente aí. O pobre Bully chegou em seu Chevrolet Texas e encontrou sua casa invadida por um bando de maníacos. Apesar disso, cumprimentou-me com um entusiasmo vivaz que há muito tempo eu não via nele. Tinha comprado aquela casa em Nova Orleans com algum dinheiro que juntara, plantando feijão fradinho no Texas com um velho camarada da faculdade, cujo pai, um paralítico louco, morrera, deixando uma fortuna. O próprio Bully recebia apenas $50 por semana de sua família,
que poderiam bastar-lhe se ele não gastasse quase isso por semana em drogas. E sua mulher também lhe custava caro, pois devorava $10 semanais em tubos de benzedrina. Em compensação, seus gastos com alimentação eram os menores da região. Quase nunca comiam, tampouco seus filhos. Nem pareciam se importar com isso. Tinham duas crianças maravilhosas, Dodie, de 8 anos, e o pequeno Ray, de 1 ano. Ray corria pelo quintal completamente nu, um filho dourado do arco-íris. Bully o chamava de pequeno animal, como H.C. Fields. Ele entrou de carro no quintal, desenrolou-se lá de dentro, osso por osso, e avançou aviltado com óculos avantajados, chapéu de feltro, terno surrado, alto, magro, chupado, estranho e lacônico, dizendo: "Olá, Sal, você finalmente chegou. Vamos entrar e tomar um drink." Seria preciso a noite inteira para contar tudo sobre Old Bully Lee. Digamos somente que ele era professor. Deve ser dito também que ele tinha todo o direito de ensinar, porque passava o tempo inteiro aprendendo, e as coisas que ele aprendia eram as que considerava os fatos da vida. Não as aprendia apenas por necessidade, mas também porque assim o desejava. Arrastara seu comprido corpo magro pelos Estados Unidos, e boa parte da Europa e do norte da África, nos bons tempos, só para ver o que estava acontecendo. Casou-se com uma condessa russa na Iugoslávia, apenas para salvá-la dos nazistas, nos anos 30. Posou para fotos com a gangue internacional da cocaína nos anos 30, uma turba com penteados doidos, com o corpo apoiado uns nos outros. Havia outras fotografias dele com um chapéu Panamá, inspecionando as ruas de Argel. Jamais voltou a ver a condessa russa. Foi dedetizador em Chicago, barman em Nova York, oficial de justiça em Newark. Em Paris, sentou-se nos cafés, observando uma procissão de caras francesas mal-humoradas. Em Atenas, olhou de seu ouso para aquilo que chamava o povo mais feio do mundo. Em Istambul, traçou sua trajetória entre viciados em ópio e vendedores de tapete, sempre em busca dos fatos. Leu Spengler e o Marquês de Sade em hotéis ingleses. Em Chicago, planejou assaltar uma sauna. Hesitou 2 minutos diante de um copo. Terminou só com $2 no bolso e teve de fugir correndo. Fazia tudo isso apenas para viver a experiência. Agora, seu interesse mais recente era o hábito das drogas. Por isso estava em Nova Orleans, esgueirando-se pelas ruas com sujeitos de reputação duvidosa, rodeando bares suspeitos. Uma história estranha dos tempos da faculdade ilustra algo mais a seu respeito. Certa noite, recebeu uns amigos em seus aposentos para um coquetel, e a certa altura, de repente, a sua doninha de estimação mordeu o tornozelo de uma bicha refinada, e todos se precipitaram porta fora, aos gritos. Old Bully Lee deu um salto, pegou sua espingarda de caça e gritou. Ela sentiu o cheiro daquele rato outra vez, e disparou um tiro que fez um rombo, grande o suficiente para permitir a entrada de 50 ratos. Na parede, via-se a fotografia de uma casa velha e feia em Cape Cod. Seus amigos perguntavam: "Por que você mantém essa coisa horrível pendurada aí?" E Bully dizia: "Gosto dela porque é feia." Toda a sua vida era nesse estilo. Uma vez bati em sua porta na 60th Street, um bairro de cortiço em Nova York, e ele a abriu usando um chapéu coco, um colete sem mais nada por baixo, e elegantes calças compridas, listradas. Tinha um tacho na mão, havia alpiste nele, e estava tentando esmagar as sementes para enrolar um baseado com elas. Também experimentara ferver xarope de codeína até transformá-lo numa pasta marrom, mas a coisa não funcionou direito. Passava longas horas com livros de Shakespeare no colo, o bardo imortal, como chamava. Em Nova Orleans, começou a passar horas longas com os códices maias no colo, e mesmo quando passava o tempo todo conversando, o livro permanecia aberto. Certa vez perguntei: "O que vai acontecer conosco quando morrermos?" E ele respondeu: "Quando morrermos, estaremos mortos." Só isso. Tinha um jogo completo de correntes em seu quarto. Dizia que as usava com seu psicanalista. Eles estavam experimentando a narcoanálise e descobriram que Old Bully possuía 7 diferentes personalidades separadas, cada uma mais terrível que a outra. À medida que se aprofundavam, até que ele se tornava um idiota furioso, que tinha que ser acorrentado. A personalidade superior era um lord inglês, a inferior, um idiota. Entre uma e outra, ele era um velho negro, parado numa fila junto com todo mundo, dizendo: "Uns são filhos da puta,
outros não. E isso é tudo. Bully sentia um carinho todo especial pelos velhos dias da América, especialmente em 1910, quando se podia comprar morfina em qualquer farmácia sem receita, e os chineses fumavam ópio em suas janelas ao entardecer, e o país era entusiástico, ruidoso e livre, com abundância e toda espécie de liberdade para todo mundo. Seu ódio primordial era dirigido contra a burocracia de Washington, a seguir, os liberais, depois, a polícia. Passava o tempo todo falando e ensinando os outros. Jane sentava-se a seus pés. Eu também. Jim também. Carlo Marx também já o fizera. Todos nós aprendíamos com ele. Era um cara acinzentado, com uma aparência impossível de descrever e que passaria despercebido na rua, a não ser que se olhasse de perto e se visse uma louca caveira ossuda e sua estranha juventude. Um sacerdote do Kansas envolto em mistérios exóticos e chamas fenomenais. Tinha estudado medicina em Viena, estudara antropologia, lera de tudo. Agora estava pronto para o grande trabalho de sua vida. Sentava-se em sua cadeira. Jenny trazia as bebidas, martinis. As cortinas próximas da sua cadeira estavam sempre cerradas, dia e noite. Aquele era o seu canto na casa. Em seu colo jaziam os códices Maia e uma arma que usava para pop! Estourar os tubos de benzedrina pelos cantos da sala. Eu estava sempre me levantando para colocar outros tubos novos na mira. Demos todos alguns tiros, e, enquanto isso, conversamos. Bully estava furioso para dizer a razão de nossa viagem. Para saber a razão de nossa viagem. Ele nos encarava suando o nariz. Pfumf! Com o som da água jorrando num tanque vazio. Bem, Jim, fique cá um minuto e conta-me qual é o sentido de ficar cruzando o país desse jeito. Jim só conseguia corar e responder. Ah, bem, sabe como é. Sal, sabe por que está indo para a costa? É só para uns dias, tenho que voltar para a faculdade. E esse tal de Ed Dunkel, que tipo de pessoa é? Nesse momento, Ed estava fazendo as pazes com Galatea no quarto. Não precisou despender muito tempo. Não sabíamos o que dizer a Bully a respeito de Ed Dunkel. Ao perceber que não sabemos nada sobre nós mesmos, ele sacou 3 enormes baseados e disse que fumássemos de uma vez, pois logo o jantar estaria pronto. Não existe nada melhor para abrir o apetite. Uma vez, comi um horrível hambúrguer de carrinho de lanches, depois de fumar um, me pareceu a coisa mais deliciosa do mundo. Voltei de Hudson na semana passada. Fui falar com Dale sobre nossa plantação. Eu estava dormindo num motel certa manhã quando, de repente, fui jogado fora da cama. Aquele louco idiota tinha simplesmente dado um tiro na mulher, no quarto ao lado do meu. Todos ficaram ao redor, confusos. E o cara simplesmente pegou seu carro e sumiu, deixando a espingarda tirada no chão para o xerife. Eles finalmente o apanharam em Ulma, bêbado como um lorde. Hoje em dia não é seguro andar nesse país, sem uma arma. Ele afastou o casaco para nos mostrar seu revólver. Depois abriu a gaveta e nos mostrou o resto do arsenal. Em Nova York, certa ocasião, ele tivera uma mini metralhadora sobre a cama. Tenho algo melhor do que isso agora. Uma Sheintoff. Uma pistola alemã de gás. Olha essa beleza. Pena que tenha só um cartucho. Posso exterminar 100 homens de uma vez só com essa pistola. Ainda teria um bom tempo para planejar a fuga. Só há uma coisa errada. Tenho apenas este cartucho. Espero não estar por perto quando você resolver testá-la, disse Jane, lá da cozinha. Mas como sabe que é uma cápsula de gás? Bully fungou. Ele não dava a menor atenção às investidas dela, mas escutava-as. Sua relação com a mulher era das mais estranhas. Eles conversavam até altas horas da noite. Bully gostava de comandar a conversa. Falava ininterruptamente com sua voz lúgubre e monótona. Ela tentava interrompê-lo, nunca conseguia. Ao amanhecer ele se cansava, então era Jenny quem falava. Ele a ouvia, fungando e fazendo com o nariz. Ela era loucamente apaixonada por aquele homem. Mas numa espécie qualquer de delírio, nunca se ouviam murmúrios e muxuxos naquela casa. Apenas longas conversações e um profundo companheirismo que nenhum de nós jamais estaria apto a compreender. Aquele tom curiosamente frio e antipático entre eles era, na verdade, um tipo de humor por meio do qual comunicavam um ao outro suas emoções mais variadas e sutis. O amor é tudo. Jane nunca se afastava mais do que 3 metros de Bully, e nunca deixava de escutar uma só palavra dita por ele, e ele falava em voz bastante baixa também.
Jean e eu estávamos loucos por uma noitada em Nova Orleans e queríamos que Bully nos desse as dicas. Ele agiu como um verdadeiro desmancha-prazeres. Nova Orleans é uma cidade aborrecida. É contra a lei ir ao bairro negro. Os bares são intoleravelmente chatos. Mas deve haver alguns bares ideais na cidade, arrisquei. O bar ideal não existe na América. Um bar ideal é algo fora do nosso alcance. Em 1910, um bar era um lugar onde os homens iam se encontrar durante ou depois do trabalho, e só havia um longo balcão, corrimão de metal, escarradeiras, uma pianola para o fundo musical, espelhos, barris de uísque a 10 centos o gole, ao lado de barris de cerveja a 5 centos a caneca. Agora, tudo o que há são enfeites cromados, mulheres bêbadas, veados, barman hostis, proprietários angustiados que espreitam nas portas, preocupados com seus bancos de couro e com a polícia. Gritaria em momentos inoportunos e um silêncio mortal quando entra um estranho. Discutimos a respeito dos bares. Está certo, disse ele. Vou levar vocês a Nova Orleans e provarei o que estou dizendo. E ele nos levou deliberadamente para os bares mais insípidos. Deixamos Jane com as crianças. O jantar estava encerrado. Ela estava lendo os classificados do Times-Picayune de Nova Orleans. Perguntei se ela estava procurando emprego. Ela respondeu simplesmente que aquela era a parte mais interessante do jornal. Bully foi conosco para a cidade e continuou falando. Vá com calma, Jim, que a gente chega lá, espero. Tem uma balsa, não precisa tentar atravessar o rio com o carro. Ele prosseguia. Jim ficava cada vez pior e me confidenciou. Ele me parece perfeitamente ajustado para seu destino ideal, que é uma psicose compulsiva em conflito com uma pitada de irresponsabilidade psicopática e alguma violência. Ele olhava para Jim mais do que com o canto do olho. Se você for para a Califórnia com esse louco, nunca chegará lá. Por que não fica em Nova Orleans comigo? Vamos apostar nas corridas de cavalo em Gretna e descansaremos no meu quintal. Tenho uma linda coleção de facas. Estou construindo um alvo. Há garotas gostosas na cidade também, se é que atualmente você ainda se interessa por isso. Ele fungava. Estávamos na balsa. Jim tinha saltado do carro para se debruçar na armadura. Eu o segui, mas Bully permaneceu no carro, fungando. Um místico espectro de nevoeiro pairava sobre as águas castanhas daquela noite, junto com os negros destroços da madeira. Do lado de lá, Nova Orleans reluzia num fulgor alaranjado, com alguns sombrios navios ancorados no porto, galeões nebulosos e fantasmagóricos com sacadas espanholas e popas ornamentadas, até nos aproximarmos e percebemos que não passavam de velhos cargueiros da Suécia ou do Panamá. As fornalhas da balsa resplandeciam na noite escura. Os mesmos negros davam duro com as pás e cantarolavam. O velho Big Slim Hazard trabalhou certa vez na balsa de Algiers, limpando convés. Isso me fez lembrar também de Mississippi Jane. E enquanto o rio descia pelo centro da América, reluzindo sobre as estrelas cintilantes, eu compreendi loucamente que tudo quanto eu jamais conhecera e tudo quanto haveria de conhecer era apenas o Uno. É estranho também que nessa mesma noite em que cruzávamos o rio na balsa com Bully, uma garota tenha se suicidado, jogando-se do tombadilho, logo antes ou depois de nós. Lemos a notícia nos jornais no dia seguinte. Rondamos todos os apáticos bares do bairro francês com Old Bully e voltamos para casa meia-noite. Naquela noite, Marilu tomou de tudo. Tudo o que está nos manuais. Maconha, excitantes, benzedrina, álcool, e chegou a pedir um pico de M a Old Bully, que, é claro, não o deu. Não a deu, servindo-lhe apenas um martini. Ela estava tão saturada de substâncias diversas que ficou imobilizada, petrificada e paralisada no alpendre, comigo. Era um alpendre fascinante, o de Bully. Rodeava a casa inteira entre os salgueiros. Ao luar, aquilo tudo parecia uma velha mansão sulista que conhecera melhores dias. Dentro de casa, Jane permanecia sentada e lia os classificados. Bully estava no banheiro, tomando um pico, apertando sua velha gravata preta entre os dentes para fazer um torniquete, e fincando a agulha em seu esquálido braço. Entre milhares de picadas, Ed Duncan estava esparramado com Galatea por sobre o leito senhorial que Jane e Bully jamais usavam. Jim enrolava uns baseados. Marilu e eu imitávamos a aristocracia sulista. Alô,
Miss Lu, você está verdadeiramente deslumbrante essa noite. Ah, obrigado, Crawford. Realmente aprecio seus elogios encantadores. Portas se abriram e fechavam ao redor do alquebrado alpendre, e membros daqueles nossos tristes dramas da noite americana entravam e saíam incessantemente, para ver onde todos haviam se enfiado. Finalmente dei uma caminhada solitária até o dique. Queria me sentar na margem enlameada e curtir o rio Mississippi. Ao invés disso, tive de contemplá-lo com o nariz encostado numa tela de arame. Quando começam a separar as pessoas de seus rios, o que nos resta? Burocracia, diz Old Bully. Sentado com o Kafka aberto no colo, as luzes brilhavam acima de sua cabeça. E ele funga. Sua velha casa inteira estala, e as toras de madeira de Montana rolam pelo rio noturno, escuro e imenso. Nada mais nos resta, só burocracia, e os sindicatos, principalmente os sindicatos, mas sua gargalhada fúnebre voltaria a ecoar. Capítulo 7. Comecei a ouvi-la de manhã. Quando acordei radiante, encontrei Old Bully e Jean no quintal. Jean tinha vestido seu macacão de mecânico e ajudava Bully. Ele tinha encontrado um enorme pedaço de madeira podre e desesperadamente arrancava com um martelo todos os pequenos pregos ali fincados. Olhamos para os pregos. Havia milhões deles. Eram como vermes. Quando eu terminar de arrancar todos esses pregos, vou construir uma prateleira que vai durar 1000 anos, disse Bully, com cada músculo da face resplandecendo de pura satisfação infantil. E então, Sal, já percebeu que as prateleiras feitas hoje em dia quebram? Ou então desabam sob o peso das quinquilharias depois de 6 meses de uso? O mesmo acontece com as casas. E com as roupas. Esses filhos da puta já inventaram plástico, e com ele poderiam fazer casas que durariam para sempre. E os pneus? Os americanos se matam aos milhões todos os anos com pneus defeituosos de borracha defeituosa, que aquecem nas estradas e estouram. Eles poderiam fabricar pneus que nunca estourassem. Com a pasta de dente acontece a mesma coisa. Eles inventam uma espécie de goma que não mostram a ninguém. Uma goma que, se fosse mascada quando criança, a pessoa não teria uma única calha até o fim dos seus dias. Com a roupa, a história se repete. Eles poderiam fazer roupas que durariam para sempre. Preferem fazer trapos ordinários, para que todo mundo continue trabalhando e batendo ponto, e se organizando em sindicatos imbecis e se aborrecendo, enquanto a grande safadeza prossegue em Washington e Moscou. Ergueu sua grande peça de madeira podre. Não acha que dará uma esplêndida prateleira? Era bem cedo. Sua energia estava no máximo. Meu pobre amigo mandava tantas drogas para dentro do corpo que só conseguia vegetar naquela cadeira a maior parte do dia, com a luz acesa e o sol a pino. Mas, pela manhã, ele era magnífico. Começamos a atirar facas no alvo. Ele contou que tinha visto um árabe em Tunis, capaz de atingir o olho de um homem a mais de 10 metros de distância. Isso fez lembrar de sua tia, que tinha ido a Casbah nos anos 30. Ela estava com um grupo de turistas, acompanhados por um guia. Usava um anel de diamantes no mindinho. Escorou-se a uma parede para descansar alguns instantes, quando um árabe lhe arrancou o anel antes que ela conseguisse gritar. De repente, ela percebeu que não tinha mais o mindinho. Quando ria, ele comprimia os lábios e fazia o riso sair da barriga, lá do fundo, e se dobrava até os joelhos. Riu por um longo tempo. Ei, Jane! Exclamou, exultante. Eu estava contando para Jean e Sal o que aconteceu com minha tia na Casbah. Eu ouvi, disse ela da porta da cozinha, deixando sua voz flutuar na manhã amena do Golfo. Lindas, formosas nuvens pairavam acima de nós. Nuvens do vale, que nos permitiam compreender toda a vastidão da velha, arruinada e Santa América. De ponta a ponta, de costa a costa. Bully estava ligadíssimo. Sal, já lhe contei sobre o pai de Dale? Era o velho mais engraçado do mundo. Sofria de parestesia, uma doença que corrói a parte frontal do cérebro e já não se é mais responsável pelo que se passa na cabeça. Ele tinha uma casa no Texas e os carpinteiros trabalhavam 24 horas por dia construindo novas alas. Ele acordava no meio da noite e dizia: "Não quero mais essa maldita ala, construam-na daquele lado." Os carpinteiros tinham que desmanchar tudo e começar outra vez. Pela manhã, podia-se vê-los martelando de novo as paredes, mas o velho, de saco cheio daquilo tudo, dizia: "Raios! Quero ir para Maine." Entrava no seu carro e arrancava a 160 por hora.
Imensas nuvens de penas de galinhas acompanhavam sua trajetória por centenas de quilômetros. Era capaz de parar o carro no meio da rua, numa cidade qualquer do Texas, e sair para comprar uísque. O tráfego engarrafava atrás dele. Os carros buzinavam, ele saía da loja e gritava: "Calem a boca, cambé de cílios da suta!" Ele ciciava ainda por cima. Quando se tem parestesia, a pessoa cicia. Uma noite, ele apareceu na minha casa em Cincinnati. Buzinou e disse: vamos lá visitar Dale no Texas." Estava voltando do Maine. Afirmava que tinha comprado uma casa. Ah, escrevemos uma história a respeito dele na faculdade. É um naufrágio terrível. As pessoas tentam desesperadamente se agarrar nas bordas do barco salva-vidas e o velho está lá com sua machadinha, cortando os dedos de todos eles. "Sora, daqui, seus cílios da zuta, esse barco é meu." E ele era horrível. Poderia passar o dia inteiro contando histórias sobre ele. Diga, o dia não está lindo? Estava mesmo. Mansas brisas sopravam do dique. Só isso já valia a viagem inteira. Seguimos Bully casa dentro para tirar a medida da parede para a prateleira. Na sala de jantar, ele nos mostrou a mesa que tinha construído. A madeira tinha 15 centímetros de espessura. "Essa mesa vai durar 1000 anos", disse Bully, inclinando seu longo rosto chupado até nós, como um maníaco. Ribombou o tampo da mesa com a mão firme. Ao pôr do sol, ele se sentava à mesa, ciscando a comida e jogando os ossos para os gatos. Tinha 7 gatos. Adoro gatos, especialmente os que miam desesperadamente quando os suspendem acima da banheira. Insistiu em fazer uma demonstração. Havia gente no banheiro. "Bem", disse ele, "não dá para mostrar agora. Sabem que estou brigado com os vizinhos aí do lado." Ele nos falou a respeito dos vizinhos. Era uma multidão de crianças impertinentes, que jogavam pedras em Dodge e Ray, e às vezes em Old Bully. Por cima da pequena cerca, Bully ordenou que parassem com aquilo. O pai das crianças saiu de casa e gritou alguma coisa em português. Bully voltou para casa e retornou ao quintal com sua espingarda, sobre a qual se apoiou com pompa e seriedade. Exibia a anatomia incrível do seu meio sorriso sobre o chapéu de brim. Seu corpo inteiro se retorcia timidamente, como uma serpente, enquanto ele aguardava, um grotesco, delgado, solitário espantalho sob o firmamento. Ao vê-lo, o português deve tê-lo tomado por algo saído de um antigo e terrível pesadelo. Vasculhávamos o quintal, procurando o que fazer. Havia uma cerca imensa que Bully estava construindo para separá-los dos odientos vizinhos. Nunca seria concluída. A tarefa era pesada demais. Ele a sacudia para frente e para trás, para mostrar como era sólida. Subitamente ficou cansado. Calado. Entrou na casa e desapareceu. Enfiou-se no banheiro para tomar seu pico antes do almoço. Saiu com os olhos vidrados e relaxados, e foi sentar-se sobre uma lâmpada acesa. A luz tênue do sol entrava debilmente pelas cortinas cerradas. "Escutem, por que não experimentam meu acumulador de orgones? Ponham mais tutano em seus ossos." Saiu sempre voando dali direto para o cabaré mais próximo. A 150. Roar, roar, roar. Esse era o seu riso risado, quando ele não estava rindo de verdade. O acumulador de orgones é uma caixa grande onde um homem se senta numa cadeira. Uma camada de madeira, outra de metal, e mais uma de madeira capturam orgones da atmosfera, e os mantém cativos até o corpo humano os absorva numa quantidade superior à porção usual. Segundo Haidt, orgones são átomos atmosféricos vibratórios do princípio vital. As pessoas ficam com câncer porque perdem seus orgones. Old Bully achava que seu acumulador de orgones seria mais eficiente se a madeira utilizada fosse a mais orgânica possível, e, assim, amarrava arbustos e galhos na vegetação pantanosa na sua estofa mística. Ela ficava no quintal abafado. Old Bully se livrou das roupas e foi sentar lá dentro, meditando sobre seu umbigo. "Escute, Sol, depois do almoço eu e você vamos apostar nas corridas de cavalo lá de Gretna." Era um sujeito esplêndido. Tirou uma soneca depois do almoço, sentado em sua cadeira, com a pistola de ar comprimido no colo e o pequeno Ray agarrado ao pescoço, dormindo também. Era um belo quadro. Pai e filho juntos. Um pai que certamente jamais encheria o saco de seu filho quando chegasse a hora de descobrir coisas novas e conversar sobre elas. Ele acordou num sobressalto e me encarou. Levou um minuto para me reconhecer. "Por que sendo para a costa, Sal?" perguntou, voltando a cochilar. Durante a tarde fomos para Gretna, apenas Bully e eu. Pegamos o seu velho Chevy
O Hudson de Jim era baixo, macio e lustroso. O chefe de Bully era alto, frouxo e barulhento. Era como se estivéssemos em 1910. O local das apostas ficava num bar enorme, repleto de artefatos de couro e metais cromados, e que dava para uma sala imensa, com listas de competidores e números inscritos nas paredes. Sujeitos de Louisiana vadiavam por ali, com exemplos de Racing Form debaixo do braço. Bully e eu tomamos uma cerveja, e Bully inclinou-se desleixadamente sobre um caça-níqueis, enfiando-lhe uma moeda de $0,5. A máquina trepidou, valete, 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 e o último valete ficou suspenso por um instante, voltando um espaço atrás para a cereja. Ele perdeu $100 ou mais por um fio de cabelo. Merda! Gritou Bully. Essas máquinas são viciadas. Tá na cara. O valete que faltava estava vindo e a máquina o fez retroceder. Bem, o que se pode fazer? Examinamos a Racing Form. Eu, que não havia apostado nos cavalos havia anos, fiquei estonteado com tantos nomes novos. Havia um cavalo chamado Big Pop, que me fez entrar num transe temporário, relembrando meu pai, que costumava apostar nos cavalos e me levava junto. Eu estava a ponto de mencionar isso para Old Bully, quando ele disse, bem, acho que vou apostar nessa Ebony Corsair, aqui. Então eu disse finalmente, Big Pop me faz lembrar de meu pai. Ele hesitou um segundo. Seus límpidos olhos azuis fixaram-se nos meus hipnoticamente, de forma que eu não consegui imaginar o que ele estava pensando ou onde eu estava. Então seguiu em frente e apostou em Ebony Corsair. Big Pop venceu e pagou 50 por 1. Raios! Exclamou Bully. Eu devia saber. Já tinha essa experiência antes. Oh, quando aprenderemos? O que está querendo dizer? Refiro-me a Big Pop. Você teve uma visão, garoto, uma visão. Só os idiotas não dão atenção às visões. Está na cara que seu pai, um velho apostador das corridas, tentou se comunicar com você momentaneamente para dizer que Big Pop ia vencer. O nome despertou em você a sensação. Ele se aproveitou disso para se comunicar. Era disso que eu estava pensando quando você mencionou sua lembrança. Meu primo, em Missouri, certa vez apostou um cavalo cujo nome lhe fazia lembrar a mãe e ganhou um monte de dinheiro. Aconteceu o mesmo essa tarde. Ele sacudiu a cabeça. Ah, vamos embora. É a última vez que venho apostar no prado com você por perto. Tantas visões assim acabam me distraindo. No carro, enquanto dirigíamos de volta à sua velha casa, ele falou: algum dia a humanidade compreenderá que, na verdade, mantemos contato constante com os mortos e com o outro mundo, seja ele qual for. Nesse exato instante, se tivéssemos força de vontade suficiente, poderemos prever o que vai acontecer nos próximos 100 anos, e seremos capazes de agir para evitar todas as espécies de catástrofes. Quando um homem morre, seu cérebro passa por uma mutação da qual nada sabemos agora, mas que será bastante clara algum dia, se os cientistas se ligarem nisso. O problema é que, por enquanto, esses filhos da puta só estão interessados em descobrir como explodir o planeta. Contamos tudo para Jane. Ela fungou. Ah, isso me parece uma bobagem. Ela passou a vassoura pela cozinha. Bully se enfiou no banheiro para o pico da tarde. Lá fora, na estrada, Jim e Ed Dunkel estavam jogando basquete com a bola de Dory, substituindo o cesto por um balde pendurado num poste. Fui juntar-me a eles. Começamos a fazer proezas atléticas. Jim me impressionou profundamente. Ele fez Ed e eu segurarmos uma barra de ferro na altura das nossas cinturas e, sem tomar nenhuma distância, pulou por sobre ela, agarrando os tornozelos. Vão em frente, levantem mais! Fomos levantando a barra até a altura de nossos peitos, e mesmo assim, ele continuava saltando sobre ela com facilidade. Depois, experimentou um salto em distância e marcou pelo menos 6 metros ou mais. Depois, apostamos uma corrida na estrada. Consigo fazer 100 metros em 10 segundos. Ele passou voando por mim, como o vento. Enquanto corríamos, tive uma louca visão na qual Jim corria assim pela vida. Seus braços trabalhavam como pistões, suor escorria de sua fronte. Suas pernas se contorciam como as de Groucho Marx, e gritavam sempre. Sim, sim, cara, é claro que você consegue me acompanhar. Mas ninguém era tão rápido quanto ele, essa é a verdade. Então, Bully chegou com um par de facas e começou a nos demonstrar como desarmar um sujeito num beco escuro. Eu, de minha parte, mostrei-lhe um truque muito bom, que consiste em jogar-se no chão na frente do meu adversário, agarrá-lo pelos tornozelos e fazê-lo cair sobre suas próprias mãos, e segurá-lo pelos pulsos num Nelson completo. Ele achou ótimo. Depois de uma demonstração de jiu-jitsu, a pequena Dory chamou a mãe até a varanda e disse: Venha ver esses malucos.
Era uma coisinha tão querida e encantadora que Jean não conseguiu despregar os olhos dela. Ok. Uau! Espere só ela crescer. Já imaginou rebolando pela Canal Street com esses olhos lindos? Ah, ó! E assoviava os dentes. Que porra é essa? Passamos um dia louco em Nova Orleans, na companhia dos Dunkel. Naquele dia, Jim estava fora de si. Quando viu os vagões de carga do pátio de manobras, quis me mostrar tudo de uma vez. Você ainda vai trabalhar na rede ferroviária, antes da gente se separar. Ele, eu e Ed Dunkel corremos entre os trilhos e saltamos num trem em movimento, em 3 pontos diferentes. Marilu e Galatea esperavam no carro. Seguimos dependurados no trem por 1 quilômetro, acenando para os guardas-freios e para os sinalizadores. Eles me ensinaram a maneira correta de descer de um vagão em movimento. Primeiro, o pé de trás. Depois você se afasta do trem, faz meia volta e baixa outro pé. Eles se mostraram os vagões refrigerados, os compartimentos de gelo, ideais para uma noite de inverno quando o trem está vazio. Lembra aquela viagem que fiz do Novo México até Los Angeles? Gritou Jim. Eu ia pendurado desse jeito. 1 hora depois, voltamos para as garotas, que, logicamente, estavam furiosas. Ed e Galatea tinham decidido arranjar um quarto em Nova Orleans e ficar por lá trabalhando. Para Bully, que começava a ficar de saco cheio daquela corja toda, estava ótimo. O convite inicialmente fora unicamente para mim. No quarto da frente, onde Jim e Marilu dormiam, havia manchas de geleia e café, e tubos de benzedrina vazios esparramados pelo chão. O pior é que era o quarto de trabalho de Bully, e ele não podia ficar lidando com suas prateleiras e tudo mais. A pobre Jane ficava constantemente perturbada pela agitação e contínua correria de Jim. Estávamos esperando meu próximo cheque, da bolsa do governo. Minha tia o enviaria. Depois cairíamos fora, nós 3, Jim, Marilu e eu. Quando o cheque chegou, percebi que não queria deixar a maravilhosa casa de Bully assim tão rápido, mas Jim estava cheio de energia e louco para ir. Num melancólico entardecer dourado, finalmente nos instalamos no carro, enquanto Jane, Dory e o pequeno garoto Ray, Bully, Ed e Galatea, parados no meio do enorme gramado, sorriam. Era o adeus. No último instante, Jim e Bully se desentenderam por uma questão de dinheiro. Jim pedira-lhe um empréstimo. Bully respondera não, de maneira alguma. Era como se os velhos dias de Texas estivessem de volta. Jim, o vigarista, se antagonizava com as pessoas, afastando-as de si cada vez mais, mas ele ria como um maníaco e não dava a menor bola. Esfregou a braguilha, mexeu o dedo sobre a saia de Marilu, alisando-a por ali, e disse, espumando pelo canto da boca: Querida, você sabe, e eu também, que tudo está bem entre nós. Para além das mais profundas definições abstratas em termos metafísicos, ou quaisquer outros termos que quiser especificar ou impor com singelo ao retornar, e assim por diante, e zoom, o carro rodava, e lá fomos nós outra vez para a Califórnia. Capítulo 8. Que sensação é essa de estar se afastando das pessoas, até que elas, ao longe, na planície, você só consegue distinguir mini-partículas dissolvendo-se na vastidão do infinito? É o mundo que nos engole, é a despedida, mas nos inclinamos à frente rumo à próxima aventura louca sob o céu. Rodamos sob a luz mormacenta e fatigada de Algiers, de volta à balsa, de novo na direção daqueles velhos navios enlameados e obscuros, do outro lado do rio, de novo no Canal Street. A cidade, numa estrada de 2 pistas até Baton Rouge, sob a obscuridade púrpura. Ali dobramos para o oeste e cruzamos o Mississippi num lugar chamado Port Allen. Port Allen, onde o rio é uma chuva de rosa sob a escuridão nebulosa e insignificante, onde seguimos por uma estrada sinuosa sobre o fogo amarelado, onde de repente, numa volta, vislumbramos um viscoso vulto volátil que escoava suas águas sobre a ponte e cruzamos mais uma vez a eternidade. O que é o rio Mississippi? Um torrão, lavado na noite chuvosa, um suave transbordamento das margens gotejantes do Missouri, um dissolver, uma cavalgada da corrente acima do leito eterno das águas, uma contribuição às espumas castanhas, uma jornada através de vales sem fim e árvores, e diques sempre abaixo, sempre descendo, por Memphis, Greenville, Eudora,
Vicksburg, Natchez, Port Allen, Port Orleans e Port of the Deltas, passando por Potash, Venice e o grande Golfo da Noite, pelo mundo afora. Com o rádio sintonizado num programa policial, exatamente quando olhei pela janela e vi um outdoor que dizia "Use tintas Cooper" e disse, está bem, vou usar. Rodamos em meio à misteriosa luminescência da noite das planícies de Louisiana. Lawtel, Eunice, Kinder e DeQuincy, cidades decrépitas cada vez mais pantanosas à medida que nos aproximávamos do Sabine. Em Old Opelousas, encontrei uma mercearia para comprar pão e queijo, enquanto Jim conferia a gasolina e o óleo. O bar não passava de um barraco. Podia ouvir a família inteira jantando ali nos fundos. Esperei um instante. Eles continuavam conversando. Peguei pão de queijo e escorreguei porta fora. Mal tínhamos dinheiro para chegar a Frisco. Enquanto isso, Jim roubou um pacote de cigarros no posto de gasolina e pronto. Estávamos com um estoque para a viagem. Gasolina, óleo, cigarros e comida. Vigaristas em ação. Assim, rumamos direto para a estrada. Em algum lugar nas redondezas de Starks, vimos um grande clarão avermelhado no céu à nossa frente. Perguntamos-nos o que seria. Momentos depois, estávamos passando por ali. Era um incêndio. Por trás das árvores, havia muitos carros parados na pista. A causa podia ter sido a fogueira de um piquenique desastrado, ou qualquer outra coisa. A região se tornou estranha e sombria, próximo a Devilville. De repente, estávamos na zona pantanosa. Cara, imagine se encontrássemos um bar com jazz no meio desses pântanos, com negrões enormes gemendo um blue nas guitarras, bebendo um trago forte e acenando para nós. Sim, havia mistérios no ar. O carro seguia por uma estranha estrada esburacada, apenas um aterro acima do pântano, despencando para ambos os lados, num emaranhado de trepadeiras. Passamos por uma aparição. Era um homem negro com uma camisa branca, que caminhava com os braços apontados para cima, para o firmamento enegrecido. Devia estar rezando ou rogando alguma praga. Zunimos em frente sem vacilar. Olhei para trás pela janela e captei seus olhos alvos. Uau, disse Jim. Cuidado, é melhor não pararmos nesse pântano. A certa altura ficamos indecisos num cruzamento, e fomos mesmo obrigados a parar. Jim apagou os faróis. Estávamos rodeados por uma imensa floresta de cipós e trepadeiras, na qual quase podíamos ouvir o deslizar de 1 milhão de víboras. A única coisa que conseguíamos distinguir era a luz vermelha do amperímetro do Hudson. Marilu choramingou de medo. Começamos a imaginar gargalhadas maníacas para amedrontá-la, mas estávamos assustados também. Queríamos nos livrar dos domínios da serpente, dessa lodosa e desnivelada escuridão, e zurnir de regresso à familiar paisagem americana, com suas cidades corriqueiras. Havia um cheiro forte de petróleo e águas mortas. Tudo aquilo era um manuscrito noturno que não conseguíamos decifrar. Um mocho piou. Decidimos arriscar uma das estradas e logo estávamos cruzando o funesto e maligno rio Sabine, formador de todos esses pântanos. Vimos maravilhados grandes estruturas luminosas à nossa frente. Texas! É o Texas! Benficumont, a cidade do petróleo. Enormes tanques e refinarias se agitavam como cidades no ar fragrante e oleoso. Que alívio deixar aquele lugar, disse Marilu. Vamos escutar mais programas policiais, agora. Nos unimos por Belmont, cruzamos o rio Trinity em Liberty e seguimos direto para Houston. Dean começou a falar de seus dias em Houston, em 1947. Hassel, aquele louco Hassel, onde quer que eu vá jamais o encontro. Ele costumava arrumar cada complicação aqui no Texas. Íamos comprar bebida com Bully e Hassel sumia. Tínhamos que procurá-lo em todos os bilhares da cidade. Estávamos entrando em Houston. Tínhamos que procurá-lo quase sempre nessa parte sinuosa da cidade. Cara, ele ficava ligadão com qualquer maluco que encontrasse. Certa noite, nós o perdemos e tivemos que alugar um quarto num hotel. Tínhamos que levar o gelo de volta para Jane, porque a comida estava apodrecendo. Levamos 2 dias para encontrar Hassel. Eu também me compliquei. Arrochei donas de casa no meio da tarde, aqui mesmo no centro, nos supermercados, e rompemos na noite vazia. Encontrei uma gata gostosa e estúpida que estava fora de si. Apenas delirava, tentando roubar uma maçã. Ela era do Wyoming. Seu corpo gostoso era comparável à sua mente idiota. Encontrei-a balbuciando e arrastei-a para o quarto de hotel.
Bully estava bêbado, tentando embebedar seu garotinho mexicano. Carol estava escrevendo um poema sobre a heroína. Hassel só apareceu à meia-noite com o jipe. Fomos achá-lo adormecido no banco de trás. O gelo estava todo derretido. Hassel disse que havia tomado pelo menos 5 pílulas para dormir. Cara, se minha memória funcionasse no mesmo ritmo da mente, eu poderia contar cada detalhe de tudo que fizemos. Ah, a gente sacava o espírito da coisa. Tudo toma conta de si mesmo. Posso fechar meus olhos e esse velho carro tomaria conta de si mesmo. Nas ruas de Houston, desertas às 4 da manhã, um garoto surgiu subitamente numa motocicleta, rugindo na madrugada silenciosa, todo reluzente e enfeitado, com botões cintilantes, óculos, jaqueta preta resplandecente, um poeta texano da noite, com uma garota grudada às suas costas como um bebê indígena, cabelos esvoaçantes, um jeitão de quem segue adiante, cantando Houston, Austin, Fort Worth, Dallas e às vezes Kansas City. E outras vezes a velha Antônia. Dissolveram-se na escuridão. Uau! Olhem aquela gata agarrada na cintura dele. Vamos alcançá-los. E Jim tentou alcançá-los. Não seria ótimo se todos nós juntássemos e fizéssemos uma festa de arromba? Todo mundo numa boa, sem problemas, sem zangas, nenhum protesto infantil ou equívocos e infortúnios corporais, ou qualquer espécie de atolamento. Sabemos como a vida é, na verdade. Fez um retorno brusco, forçou a máquina e foi embora. Depois de Houston, as energias dele, por maiores que fossem, cederam e eu tive de dirigir. Começou a chover assim que peguei a direção. Estávamos agora na grande planície do Texas, e como disse Jim, a gente vai dirigir, e amanhã à noite ainda não teremos saído do Texas. A chuva nos açoitava. Dirigi para uma cidadezinha decadente, com uma avenida principal que era lama pura, e dei de cara com um beco sem saída. Ei, o que eu faço agora? Os dois estavam dormindo. Dei a volta e tornei a cruzar a cidade. Não havia viva alma, nenhuma luz sequer. Subitamente um sujeito a cavalo, com um impermeável, apareceu no ralo de meus faróis. Era o xerife. Usava um chapéu descomunal, que gotejava sob a chuvarada. Como faço para pegar a estrada para Austin? Ele me orientou polidamente e eu me mandei. Fora da cidade, repentinamente, vi 2 faróis, que brilhavam na minha direção, sob a chuva açoitante. Ops! Pensando que estava do lado errado da estrada, desviei para a direita, e quando dei por mim, estava rodando na lama. Retornei para a estrada. Os faróis ainda vinham na minha direção. No último instante, percebi que o outro motorista estava do lado errado da estrada, mas não sabia disso. Dei uma guinada a 50 por hora, direto para a lama. Era escorregadia, mas, graças a Deus, não havia valetas. O carro agressor foi detido no aguaceiro. 4 camponeses mal encarados que haviam fugido de sua faina para vociferar, alcoolizados, todos de camisa branca e braços morenos, permaneciam sentados, olhando estupidamente para mim no meio da noite. O motorista estava tão bêbado quanto o resto do bando. Ele perguntou, qual o caminho para Houston? Apontei para trás com o polegar. Fiquei aterrado com a ideia de que eles teriam feito aquilo de propósito para pedir informação, como um mendigo que aborda você na frente da calçada, obstruindo seu caminho. Eles olharam pesarosamente para o piso do carro, onde rolavam garrafas vazias, e saíram tinindo. Tentei arrancar, foi inútil. O carro estava atolado uns 30 centímetros na lama. Suspirei na chuvosa vastidão do Texas. Jim, disse, acorde. O que é? Estamos atolados na lama. O que aconteceu? Eu lhe contei. Ele praguejou de tudo quanto foi jeito. Calçamos sapatos velhos, vestimos um suéter e mergulhamos na chuva torrencial. Encostei-me de costas para o para-choque traseiro. Fiz força e consegui erguê-lo. Jim colocou correntes debaixo das rodas sibilantes. Em 1 minuto estávamos cobertos de lama. Acordamos Marilu e dissemos que, se acelerasse o carro enquanto empurrávamos, o atormentado Hudson arfava e gemia. Subitamente sacolejou e saiu derrapando pela estrada. Marilu travou bem na hora. Embarcamos. Resultado, o trabalho tinha nos tomado 30 minutos, estávamos encharcados e num estado deplorável. Adormeci coberto de lama. Quando acordei de manhã, a lama solidificara-se e na rua tudo estava coberto de neve. Estávamos perto de Fredericksburg, no Planalto. Foi um dos piores invernos da história do Texas e, do Oeste, quando o gado morreu como moscas nas grandes tempestades de neve, e nevou até mesmo em São Francisco e LA. Nós nos sentíamos uns desgraçados. Queríamos ter ficado em Nova Orleans, junto com Ed Dunkel. Marilu dirigia, Jean estava dormindo, ela dirigia com uma mão na direção e a outra estendida para mim no banco de trás.
Suspirava promessas sobre o que faríamos em São Francisco. Eu me sentia tremendamente lisonjeado com aquilo. Às 10 peguei direção. Jim estaria fora do páreo por horas. Eu dirigi muitas centenas de monótonos quilômetros entre moitas nevadas e colinas sisudas e escarpadas. Cowboys passavam com bonés de beisebol e orelhas cobertas, procurando pelo gado. Casinhas confortáveis com chaminés fumegantes apareciam vez por outra pela estrada. Eu sonhava com um prato de feijão e um copo de leite diante de uma lareira. Em Sonora, dei um jeitinho para conseguir pão de queijo e queijo gratuito, enquanto o proprietário tagareava com um rancheiro enorme do outro lado da loja. Jim deu urras quando ficou sabendo disso. Ele estava faminto. Não podíamos gastar nem um cento com comida. Yes! Yes! Disse Jim, observando os rancheiros zanzando para cima e para baixo na avenida principal de Sonora. Todos eles são malditos milionários. Têm milhares de cabeças de gado, peões, imóveis, dinheiro no banco. Se eu morasse aqui, seria um idiota na charneca. Seria uma lebre. Lamberia ramos tenros. Procuraria por cowgirls gostosas. Hihihihi. Raios. Bam. Socou assim mesmo. Sim, é isso aí. Ah! Já não sabíamos mais sobre o que ele estava falando. Pegou o volante e voou o resto do caminho através do estado do Texas. Uns 800 quilômetros, direto até El Paso. Chegando lá ao crepúsculo e sem paradas, exceto uma. Quando tirou toda a roupa, perto da ozona, e se meteu pulando e gritando e correndo completamente nu dentro da mata. Carros passavam zunindo e não o viam. Ele voltou apressadamente para o centro e seguiu em frente. Agora, Sal, agora, Marilu, quero que façam o mesmo que eu. Tirem todas essas roupas. Para que roupas? É isso aí o que eu tenho a dizer. Vamos bronzear juntos nossas lindas barrigas. Vamos lá. Íamos para o oeste em direção ao sol. Podíamos senti-lo através da janela do para-brisa. Abram suas braguilhas enquanto mergulhamos na direção do sol. Marilu obedeceu, sem hesitação, e eu também. Estávamos no banco da frente, os três. Marilu nos besuntou de creme, só por gozação. De vez em quando, um grande caminhão passava zunindo. Do alto da cabine, o motorista percebia, de relance, o lampejo de uma beleza dourada, nua, sentada entre dois homens também nus. Podíamos vê-los dar uma guinada na estrada por segundos enquanto desapareciam pelo vidro de trás de nossa janela. Grandes planícies com arbustos, agora sem neve, se estendiam a perder de vista. Logo estávamos entre as rochas alaranjadas da região de Canyon Pecos. Azuladas distâncias espraiavam-se sob o céu. Saímos do carro para visitar uma velha ruína indígena. Jim fez isso completamente nu. Marilu e eu vestimos nossos sobretudos. Perambulamos entre pedras antigas, urrando e uivando. Alguns turistas avistaram Jim nu na planície, mas não podiam acreditar em seus olhos e seguiam em frente. Trôpegos. Jim e Marilu pararam o carro perto da Van Horn e fizeram amor enquanto fui dormir. Acordei exatamente quando estávamos rodando pelo espantoso vale do Rio Grande, através da Clint e Isleta, até El Paso. Marilu saltou para o banco de trás, eu pulei para o da frente e seguimos a rota. À nossa esquerda, depois dos vastos espaços do Rio Grande, viam-se as avermelhadas montanhas pantanosas da fronteira mexicana. A terra dos Tarahumares, um entardecer ameno, brincava com crista nos picos. Longe, em frente, tremeluziam as luzes distantes de El Paso e Juarez, disseminadas num vale tão imenso que se podiam avistar várias linhas férreas, onde trens sopravam suas fumaças em todas as direções ao mesmo tempo, como se fosse o Vale do Mundo. Baixamos na direção dele. Clint, no Texas, exclamou Jim. O rádio estava sintonizado na estação de Clint. A cada 15 minutos rolava uma música. O resto do tempo era preenchido com comerciais sobre um curso universitário por correspondência. Esse programa é transmitido para todo o Oeste. Berrou Jim, entusiasmado. Cara, eu costumava ouvir isso aí dia e noite, no reformatório e na prisão. Nós todos nos inscrevíamos. Quem passava nos testes recebia um diploma pelo correio. Ou melhor, um facsímile dele. Todos os jovens vaqueiros do Oeste, de uma forma ou de outra, acabam se inscrevendo nisso aí. É só o que eles escutam. Liga-se o rádio em Sterling, no Colorado, ou em Lusky, no Wyoming, não importa onde. Pega-se Clint, no Texas. E a música é sempre essa. Canções caipiras de cowboy e melodias mexicanas. Simplesmente o pior programa da história do rádio no país
e não há nada que se possa fazer. Eles têm uma potência espantosa, mantêm a terra inteira amarrada em suas antenas. Vimos uma antena enorme atrás dos casebres de Clint. Oh, cara, as coisas que eu poderia contar, balbuciou Jim, quase chorando, com os olhos voltados para Frisco e para a costa. Entramos em El Paso ao cair da noite, totalmente duros. Simplesmente tínhamos de arranjar algum dinheiro para gasolina, ou não chegaríamos até lá. Tentamos de tudo. Ficamos rondando a agência de viagens, mas ninguém estava indo para o oeste naquela noite. Uma agência de viagem é um lugar onde se vai à procura de caroneiros para rachar a gasolina. Costume legal no oeste. Sujeitos manhosos esperavam ali, com maletas surradas. Fomos à estação do Greyhound. Tentar persuadir alguém a nos dar o dinheiro ao invés de pagar uma passagem num ônibus para a costa. Éramos tímidos demais para abordar alguém. Perambulamos por ali, abatidos. Estava frio, um colegial transpirava diante da gostosa Marilu e tentava disfarçar suas emoções. Jim e eu nos consultamos, mas chegamos à conclusão de que não éramos gigolôs. De repente, um garotão meio idiota, recém-saído do reformatório, grudou-se na gente, e Jim e ele caíram fora para tomar uma cerveja. Vamos lá, cara. Vamos arrebentar a cabeça de alguém e pegar a grana dele. Falou, rapaz. E eles se lançaram na noite. Por instantes fiquei preocupado, mas Jim só queria curtir as ruas de El Paso com o garoto e tirar um sarro. Marilu e eu aguardamos no carro. Ela me envolveu em seus braços. Eu disse, porra, Lu, espera até chegarmos a Frisco. Não me importo, Jim vai me abandonar de qualquer maneira. Quando você volta para Denver? Não sei, não me interessa onde vou. Posso voltar com você para o leste? Vamos ter que descolar uma grana em Frisco. Eu conheço uma lanchonete onde você poderia conseguir um emprego de balcanista. E eu serei garçonete. Sei de um hotel onde podemos ficar a crédito. Ficaremos juntos. Puxa, estou triste. Por que está triste, garota? Por tudo. Ah, merda. Queria que Jim não estivesse tão doido. Jim voltou saliente, risonho e saltou para dentro do carro. Que gato maluco era ele? Uau! Foi um barato. Conheci milhares de garotos como ele, são todos iguais. As cabeças deles funcionam como um imenso e idêntico mecanismo de relógio. Ah, infinitas ramificações. Mas agora já não há tempo. Não há tempo. Ele pôs o carro em movimento, inclinando-se por sobre o volante e rugimos para fora de El Paso. Bem, vamos ter que apanhar caroneiros. Tenho certeza absoluta que encontraremos alguns. Hup, hup, lá vamos nós. Cuidado, gritou ele para um motorista ao ultrapassá-lo. Avistou um caminhão e cruzou os limites da cidade. Do outro lado do rio, viam-se as cintilâncias radiantes das luzes de Juarez, e a terra triste e ressequida, e a estrela resplandecente de Chihuahua. Marilu observava Jim como fizera ao longo de todo o país, ida e volta, com o canto do olho. Um ar sombrio e tristonho, como se quisesse cortar a cabeça dele e escondê-la em seu guarda-roupa. Um amor irado e invejoso por alguém que era tão propriamente ele mesmo, todo esfarrapado, sempre fungando e se agitando doidamente. Ela lhe dirigia um sorriso de tenra idolatria, mas também sinistramente ciumento, que chegava a me assustar, um tipo de amor que não poderia dar certo, porque quando ela olhava para sua cara protuberante e bem talhada, com seu autocontentamento másculo e sua eterna distração, percebia que ele era louco demais. Jim estava convencido de que Marilu era uma piranha. Confidenciou-me que ela era uma mentirosa patológica, mas, quando ela o olhava desse jeito, havia paixão também, e quando Jim notava isso, voltava-se para ela com seu grande sorriso hipócrita de conquistador, acompanhado pelo baile de pestanas, fazendo reluzir os dentes como pérolas alvas, enquanto no momento anterior estivera sonhando tão somente com sua própria eternidade. Então, Marilu e eu ríamos, e Jim não dava sinais de descontentamento, apenas um sossegado sorriso de soslaio, que queria dizer algo do tipo, mas estamos nos divertindo, não estamos? E estávamos mesmo. Fora de El Paso, na escuridão, vimos um pequeno vulto, todo embrulhado, que exibia o polegar. Era nosso tão sonhado caroneiro. Brecamos de supetão e estacionamos ao lado dele. Quanta grana você tem, garoto? O garoto não possuía nada. Tinha 17 anos mais ou menos. Era pálido e estranho, com uma mão atrofiada, paralisada e estava sem bagagem. Ele não é simpático? Disse Jim, virando-se para mim com um ar sério e respeitoso. Entre, garoto. Vamos tirar você daqui. E o garoto viu que estava com sorte. Disse que tinha uma tia em Tulare, na Califórnia, e que ela era dona de uma mercearia. Assim que chegássemos lá,
ele teria algum dinheiro para nos dar. Jim rolou no chão de tanto rir. Era uma tirada exatamente igual a do garoto da Carolina do Norte. Sim, sim, ele gritou. Todos nós temos tias. Bem, vamos lá. Vamos ver as tais tias, os tios e as mercearias espalhadas ao longo desse enorme trajeto. E tínhamos um novo passageiro que viria a se revelar mais tarde um cara 100%. Não dizia uma palavra, só nos escutava. Depois que Jim falou por 1 minuto, ele provavelmente se convenceu de que tinha embarcado num carro de dementes. Disse que estava indo de carona do Alabama para Oregon, onde morava. Perguntamos o que estava fazendo no Alabama. Vim visitar meu tio. Ele disse que havia um emprego para mim numa serraria. O emprego falhou e estou voltando para casa. Indo para casa, disse Jim. Indo para casa, sim, eu sei, vou levar você para casa, de qualquer maneira, pelo menos até Frisco. Mas o problema é que não tínhamos um tostão. De repente, ocorreu-me que podia pedir uns $5 emprestado a meu velho amigo Hal Hinham, em Tucson, no Arizona. Imediatamente, Jim disse que estava tudo certo e que iríamos para Tucson. E fomos. Cruzamos Las Cruces, no Novo México, durante a noite, e chegamos ao Arizona ao alvorecer. Despertei de um sono profundo e encontrei todos os outros dormindo como cordeiros no carro, estacionados sabe Deus onde, porque eu não conseguia ver nada pelas ruas embaçadas. Saí do carro, estávamos nas montanhas, um nascer do sol celestial, fresca brisa púrpura, encostas avermelhadas, pastos de esmeralda nos vales, orvalho, nuvens douradas transmutantes no solo, tocas de roedores, cactos, arbustos ressentidos. Era minha vez de dirigir. Empurrei Jim e o garoto e desci a encosta montanhosa em ponto morto, com o motor desligado para economizar gasolina. Dessa maneira, rodei até Benson, no Arizona. Ocorreu-me que ainda possuía um relógio de bolso que Rocco me dera como presente de aniversário. Um relógio que valia $4. No posto de gasolina, perguntei para o cara se ele sabia onde ficava a casa de penhora de Benson. Ficava justamente na porta ao lado do posto. Bati, alguém saiu da cama e em 1 minuto recebi $1 pelo relógio. Ele se dissolveu no nosso tanque. Agora tínhamos gasolina suficiente para chegar a Tucson. Mas, de súbito, um policial enorme, com uma pistola na cintura, apareceu justamente quando eu estava dando partida, pediu os documentos do carro e a carteira de motorista. O rapaz no banco de trás tem os documentos, disse eu. Jim e Marilu estavam dormindo juntos sob um cobertor. O guarda disse para Jim sair do carro. De repente, ele sacou a pistola e gritou: "Mãos ao alto!" "Seu guarda", ouvi Jim dizer no tom mais gorduroso e ridículo possível. "Seu guarda, estou apenas fechando a braguilha." Até o guarda quase riu. Jim saiu do carro, roto, enlameado, de camiseta, alisando a barriga, blasfemando, procurando em todos os cantos pelos certificados de propriedade e sua carteira de motorista. O guarda revistou nosso porta-malas. Todos os papéis estavam em ordem. "Só queria verificar", disse com um sorriso amplo. "Podem ir agora. Benson não é uma cidade toda má. Poderão até gostar se tomarem um café da manhã aqui." Sim, 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 disse Jim, sem prestar a menor atenção, e ele o fazendo arrancar o carro. Suspiramos aliviados. A polícia fica com a pulga atrás da orelha quando gangues de garotões aparecem com carros novos, sem um tostão em seus bolsos, e têm de empenhar relógios para gasolina. "Ah, eles estão sempre se metendo onde não são chamados", disse Jim. "Mas esse era muito melhor do que aquele rato da Virgínia. Querem fazer prisões que ganhem manchetes nos jornais. Pensam que em cada carro se passa a uma gangue de Chicago. Eles não têm mais o que fazer." Seguimos para Tucson. Tucson está situado numa bela região rural, entre arbustos e a margem do rio, dominada pela Serra da Catalina. A cidade era uma grande loja de materiais de construção. As pessoas, apressadas, loucas, ambiciosas, ocupadas, alegres, varais espalhados pelos quintais, trailers e as ruas fervilhantes e embandeiradas do centro. Tudo muito californiano. A Fort Lowell Road, onde Hinham morava, fora da cidade, estendia-se entre árvores graciosas e a planície desértica. Vimos o próprio Hingham meditando no jardim. Ele era um escritor satírico. Viera para o Arizona para trabalhar em paz em seu livro. Era um cara alto, desengonçado, um sátiro tímido que ficava murmurando e com a cabeça voltada para o lado, sempre dizendo coisas engraçadas. Sua mulher e o bebê estavam com ele na casa, uma pequena casa que seu padrasto índio havia construído. A mãe dele morava depois do jardim, em seu próprio cantinho.
Era uma mulher excitada, americana que gostava de poesia, bijuterias e livros. Hingham tinha ouvido falar de Jim por cartas que eu escrevera de Nova York. Caímos sobre ele como nuvens, todos famintos, até Alfred, o caroneiro aleijado. Hingham vestia um velho suéter e fumava cachimbo no ar penetrante do deserto. Sua mãe saiu da casa e nos convidou para comer em sua cozinha. Fizemos macarrão numa enorme panela. Depois disso, fomos até a esquina, numa loja que vendia bebidas, onde Hingham tocou um cheque de $5 e me deu o dinheiro. Houve uma breve despedida. Sem dúvida, foi bastante agradável, disse Hingham, olhando-nos de soslaio. Atrás de umas árvores, do outro lado do areai, piscava um grande letreiro de neon avermelhado. Era o salão onde Hingham sempre ia beber cerveja quando estava farto de escrever. Agora sentia-se muito solitário. Queria voltar a Nova York. Foi triste ver sua figura alta mergulhando na escuridão enquanto nos afastávamos, exatamente como outras silhuetas em Nova York e Nova Orleans permaneciam incertas sob céus imensos, e tudo que lhes diziam respeito ia aos poucos se desmoronando. Aonde ir? O que fazer? Para quê? Dormir. Aquela louca gangue seguia em frente. Capítulo 9. Nos arredores de Tucson, vimos outro caroneiro na estrada escura. Era um caipira que vinha de Bakersfield, na Califórnia, e que registrou sua história. Que grande merda! Saí de Bakersfield com o carro de uma agência de viagem e esqueci minha viola no porta-mala de outro. E ele sumiu de uma vez. O violão e meus casarecos de cowboy. Vocês já devem ter percebido, sou músico. Tava indo pro Arizona tocar Johnny Mackel e Sagebrush Boys. Bem, que inferno. Aqui estou eu no Arizona. Duro. E meu violão foi roubado. Se vocês, rapazes, me levarem de volta para Bakersfield, pedirei dinheiro a meu irmão. Quantos vocês me cobram? Queríamos apenas gasolina suficiente para cobrir a distância de Frisco a Bakersfield. Uns $3. Agora éramos 5 no carro. Boas noite, madame, disse ele, tirando o chapéu para Marilu, e nós caímos fora. No meio da noite, sobrevoávamos as luzes de Palm Springs por uma estrada de montanhas. Ao amanhecer, em desfiladeiros nevados, avançamos lentamente rumo à cidade de Mojave, que fora o pórtico da entrada para o grande passo de Terra Chape. O caipira acordou e contou histórias engraçadas. O pequeno e singelo Alfred sorria, sentado. O caipira nos disse que conhecia um homem que perdoara a esposa, que havia disparado nele e atirara da prisão só para ser atingido uma segunda vez. Estávamos passando pela penitenciária feminina quando ele nos contou isso. Mais adiante, à frente, vimos o começo do passo de Terra Chape. Jim pegou a direção e nos conduziu sem problemas ao topo do mundo. Passamos por uma grande fábrica de cimento oculta no canyon. Então começamos a descer. Jim desligou o motor, deixou o carro em ponto morto e enfrentou as curvas fechadas, ultrapassando todos os carros e fazendo tudo o que estava nos manuais, sem o auxílio de acelerador. Eu me agarrava com firmeza. Às vezes, as estradas subiam por instantes e ele simplesmente ultrapassava os outros carros sem o menor ruído. Em instantes cristalinos, ele conhecia todos os truques, todos os segredos de uma ultrapassagem de primeira classe, quando queria fazer uma curva de 180 graus, deixando para trás uma minúscula murada de pedra que permitia visualizar o abismo do fim do mundo. Ele apenas se inclinava inteiramente à esquerda, com as mãos firmes na direção, os braços rijos, conduzindo com segurança absoluta, e quando a curva serpenteava outra vez para a direita, agora com um penhasco escancarando à nossa esquerda, ele se inclinava para a direita, fazendo com que Marilu e eu nos inclinássemos juntos. Dessa maneira, flutuamos oscilantes em direção ao Vale de San Joaquim. O vale se esparramava amplamente 2 quilômetros à nossa frente. Virtualmente, o assoalho da Califórnia, febril e extraordinário de onde podíamos vê-lo, suspensos à beira do nosso rochedo, percorremos 50 quilômetros sem gastar uma gota de gasolina. De repente, estávamos todos excitados. Jim queria me contar tudo o que sabia de Bakersfield. Quando atingimos os arredores da cidade, ele me mostrava pensões onde se hospedara, hotéis ao lado dos trilhos, bilhares, lanchonetes, pátios de manobra onde saltara da locomotiva para colher uvas, restaurantes chineses onde comia, bancos de praça onde conheceu garotas e certos lugares onde não havia feito nada, apenas se sentara e aguardara. A Califórnia de Jim
louca, tórrida, célebre, a terra onde os amantes solitários, excêntricos e exilados vêm confraternizar com pássaros migratórios, a terra onde, de alguma forma, todos se parecem com artistas de cinema, decadentes, elegantes e arruinados? Homem, passei horas sentado exatamente naquela cadeira, em frente àquela farmácia. Ele se lembrava de tudo. Cada lance, cada mulher, cada triste noite. De repente, estávamos passando pelas proximidades da linha férrea onde Terry e eu nos tínhamos sentado, naqueles caixotes dos vagabundos ao luar, bebendo vinho, em outubro de 1947, e tentei contar tudo para Jim, mas ele estava excitado demais. E aqui é o lugar onde Duncan e eu passamos a manhã inteira bebendo cerveja e tentando faturar uma garçonete de Watsonville. Não de Tracy, sem Tracy. O nome dela era Esmeralda. Ah, cara, algo assim. Marilu estava planejando o que faria no momento em que chegasse a Frisco. Alfred disse que a tia lhe daria dinheiro suficiente em Tulare. O caipira nos conduziu em direção à casa de seu irmão, fora da cidade. Ao meio-dia, estacionamos em frente a um pequeno casebre coberto de rosas. O caipira entrou e conversou com a mulher. Esperamos uns 15 minutos. Estou começando a achar que esse sujeito não tem mais dinheiro do que eu, disse Jim. Vamos nos encrencar ainda mais. Provavelmente ninguém da família dele terá um cente, depois de uma fuga estúpida como essa. O caipira saiu envergonhado e nos guiou até a cidade. Que grande merda! Gostaria de poder encontrar meu irmão. Fez um monte de perguntas. Certamente sentia-se nosso prisioneiro. Finalmente fomos a uma grande confeitaria, e ele saiu de lá com seu irmão, que usava um macacão e provavelmente era mecânico de caminhão. O caipira conversou com o irmão alguns minutos. Esperamos no carro. Ele estava contando a todos os seus parentes suas desventuras e falava sobre a perda do violão, mas arranjou o dinheiro. Finalmente, estávamos preparados para Frisco. Lhe agradecemos e caímos fora. A próxima parada era Tulare. Roncamos vale acima. Eu ia deitado no banco de trás, exausto, prestes a desistir de tudo. Em determinado momento daquela tarde, enquanto cochilava, o Hudson, enlameado, os uniu pelas barracas dos arredores de Sabinal, cidade onde eu morava, amara e trabalhara, num passado espectral. Jim estava curvado rigidamente por sobre a direção, esmurrando-a. Eu dormia quando finalmente chegamos a Tulare. Acordei para ouvir detalhes dementes. Sal, acorde! Alfred encontrou o armazém da tia. Mas sabe o que aconteceu? A tia dele deu um tiro no marido e foi presa. O armazém está fechado. Não temos nenhum tostão. Pense nisso. Que coisas acontecem. O caipira nos contou uma história exatamente igual. Problemas em todos os cantos. Situações embananadas. Ah, merda! Alfred roía as unhas. Estávamos deixando a estrada para Oregon, em Madeira, e ali despedimos do pequeno Alfred. Desejamos boa sorte e feliz viagem até o Oregon. Ele disse que aquela fora a melhor carona que jamais pegara. Em minutos começamos a rodar pelo sopé das colinas de Oakland, quando, repentinamente, atingimos o cume de um morro e vimos, esparramada à nossa frente, a fabulosa cidade de São Francisco. Clara, sobre suas 11 colinas místicas, com o Pacífico azulado e sua muralha elevada, e uma plantação de batatas ao longe, sob a névoa e fumaça e resplendor no fim de tarde do tempo. Lá está ela explodindo, gritou Jim. Uau, conseguimos! Nem uma gota mais de gasolina. Me dê um gole d'água. Acabou seu caminho. Não podemos seguir adiante porque não há mais caminho. E agora, Marilu, querida, vocês salvam para um hotel imediatamente. E esperem até que eu entre em contato com vocês pela manhã. Tão logo tudo fique claro entre mim e Camille, e telefono para o francês para falar sobre meu relógio na ferrovia. E a primeira coisa que vocês farão será comprar um jornal para olhar os classificados e os anúncios de emprego. E lá fomos nós por sobre a ponte da Baía de Oakland. Os grandes prédios de escritório do centro cintilavam, fazendo-nos pensar em Sunspad. Quando, atordoados, desembarcamos no carro na Old Farrell Street. E farejamos e nos espreguiçamos. Foi como desembarcar numa praia depois de uma longa viagem em alto mar. A rua lamacenta girava sob nossos pés. Misteriosos chop-sueys do bairro chinês em Frisco flutuavam no ar. Tiramos todas as nossas coisas do carro e as empilhamos na calçada. Subitamente, Jim estava dando adeus. Quase explodia de tanta vontade de rever Camille e descobrir tudo o que havia se passado com ela.
Marilu e eu ficamos parados na calçada, abobalhados, observando-o zarpar com o carro. Viu que filho da puta, disse Marilu. Jim é capaz de deixar você na mão, toda vez que pinta algo que o interesse mais. Eu sei, respondi. Olhei para o leste e suspirei. Não tínhamos nenhum tostão. Jim não havia mencionado nada a respeito de dinheiro. Onde vamos ficar? Perambulamos pelas imediações, carregando nossos fardos esfarrapados pelas ruelas românticas. Todos pareciam figurantes de cinema, alquebrados, apagados, dublês desiludidos, comoventes personagens californianas com suas tristezas de fim de linha. Casanovas de uma elegância decadente, loiras de motel com os olhos inchados, punguistas, gigolôs, putas, massagistas, office boys, uma corja completa. Como podia um homem sustentar-se no meio de um bando como aquele? Capítulo 10. Não que Marilu nunca houvesse circulado entre gente desse tipo. Não estávamos muito longe de Tenderloin. Um recepcionista de hotel com uma cara lúgubre nos cedeu um quarto a crédito. Esse era o primeiro passo. Agora precisávamos comer. E só o conseguimos por volta da meia-noite, quando encontramos uma cantora de cabaré em seu quarto de hotel, e ela virou um ferro de passar roupa de cabeça para baixo, apoiando-o num cabide suspenso sobre a boca de um cesto de lixo, e aqueceu ali uma lata de feijoada com porco. Pela janela olhei a rua. Vi as luzes de neon piscando e me perguntei, onde está Jim? Por que ele não se preocupa com a nossa situação? Naquele ano, perdi a fé nele. Fiquei uma semana em São Francisco e foi a época mais desgastante da minha vida. Marilu e eu perambulamos quilômetros, tentando conseguir dinheiro para comer, até visitamos marinheiros bêbados num albergue que ela conhecia, na Mission Street. Eles nos ofereceram uísque. Moramos juntos no hotel por 2 dias. Percebia, agora que Jim estava longe de vista, que Marilu não tinha real interesse em mim. Estava apenas tentando conquistá-lo através de mim, seu camarada. Discutíamos no quarto. Também passamos noites inteiras na cama e eu contei meus sonhos para ela. Falei sobre a grande serpente do mundo, enrolada dentro da terra como uma minhoca numa maçã, e que algum dia iria jogar pelos ares o topo de uma colina para, mais tarde, ficar conhecida como a serpente da colina, e se arrastaria pela planície, com 200 quilômetros de comprimento, devorando tudo que encontrasse pela frente. Disse-lhe que a serpente era Satã. E o que vai acontecer? Guichou ela, enquanto me abraçava com força. Um santo chamado Dr. Sachs vai destruí-la com ervas secretas que está preparando nesse exato instante, em seu barraco subterrâneo num canto qualquer da América. Mas quando se poderá descobrir que a serpente é apenas um disfarce de pombos? Quando ela morrer, nuvens enormes de pombos seminais, cinzentos em revoada, trarão novidades apaziguadoras para o mundo inteiro. Eu estava fora de mim, faminto e amargurado. Certa noite, Marilu desapareceu com a dona de uma boate. Eu estava à espera dela, conforme combinado, num umbral do outro lado da rua, na esquina da Larkiri com a Giari, faminto, quando ela saiu do vestíbulo de um apartamento elegante junto com a sua amiga, a dona da boate, e um velho escroto com um catálogo sob o braço. Teoricamente, ela tinha entrado só para visitar a amiga. Vi que espécie de puta ela realmente era. Ficou com medo de me fazer no sinal, embora me visse ali parado. Deu alguns passos, entrou no Cadillac e caiu fora. Agora eu não tinha nada, não tinha ninguém. Perambulei pelas calçadas, catando baganas. Passei por um boteco na Market Street e a mulher lá dentro me lançou um olhar terrível enquanto eu passava. Era proprietário e aparentemente pensava que eu iria entrar armado com uma pistola para assaltar o botequim. Caminhei um pouco mais. Subitamente ocorreu-me que ela tinha sido minha mãe 200 anos atrás, na Inglaterra, e eu, seu filho assaltante, que retornava do cárcere para perseguir seus pais honestos e trabalhadores num acerto de contas do pequeno bar. Enregelado pelo êxtase, estanquei na calçada. Olhei para a rua. Não consegui saber se era mesmo a Market ou a Canal Street, em Nova Orleans. Afinal, ela conduzia até a água ambígua e universal, exatamente como a 42 Street, em Nova York, que também leva em direção à água. De modo que você nunca sabe bem onde está. Pensei no fantasma de Ed Dunkel, arrastando-se pela Times Square. Eu delirava. Quis voltar a dar uma espiada em minha mãe Dickensiana, no boteco. Eu tremia da cabeça aos pés. Era como se um pelotão inteiro de memórias me conduzisse de volta a 1750, na Inglaterra. Só que agora eu estava em São Francisco, em outra vida, em outro corpo. Não! Parecia gritar aquela mulher com seu olhar aterrorizador.
Não volte para atormentar sua mãe honesta e trabalhadora. Você já não é mais meu filho, assim como seu pai, meu primeiro marido. Esse grego generoso aqui se apiedou de mim. O proprietário era um grego com braços peludos. Você é mau, com tendências à baderna e à bebedeira. E, o que é pior, rouba os frutos do meu trabalho, aquilo que ganho com o suor do meu rosto nesse boteco imundo. Ah, filho, você já se ajoelhou e rezou para a remissão de todos os seus pecados e más ações? Pobre menino, suma daqui. Não amedronte mais meu espírito. Fiz bem em esquecer você. Não reabra velhas feridas. Faça de contas que você nunca voltou e me encarou. Jamais viu minha labuta humilhante, meus parcos centavos sofregamente batalhados, os quais está sempre ávido para agarrar, sempre pronto para roubar. Ó, desalmado, maldoso e sombrio filho da minha própria carne. Meu filho, meu filho. Isso tudo me fez pensar na grande visão de Big Pop em Graetna, junto com Old Bully Lee. Por um instante, alcancei um estágio do êxtase que sempre quis atingir, a superação completa do tempo cronológico num mergulhar em direção às sombras intemporais, uma ilusão na completa desolação do reino mortal, e a sensação de que a morte mordisca meus calcanhares e me impele para a frente como um fantasma perseguindo seus próprios calcanhares. E eu mesmo corro em busca de uma tábua de salvação, de onde todos os anjos alcançam voo em direção ao vácuo sagrado do vazio primordial, o fulgor potente e inconcebível que reluz na radiante essência mental, incontáveis terras lótus que desabrocham na mágica tepidez do céu. Eu podia ouvir um farfalhar indescritível, que não estava apenas nos meus ouvidos, mas em todos os lugares, e não tinha nada a ver com sons. Percebi que tinha morrido e renascido incontáveis vezes, mas simplesmente não me lembrava, justamente porque as transições de vida para a morte e de volta à vida são tão fantasmagoricamente fáceis, uma ação mágica para o nada, como adormecer e despertar 1 milhão de vezes, em profunda ignorância e completa naturalidade. Compreendi que somente devido à estabilidade da mente propriamente dita aconteciam essas ondulações de nascimento e morte, como a ação do vento sobre um lençol de água pura, serena e espelhada. Senti uma satisfação completa, ritmada, como um pico de heroína numa veia principal, como aquele gole de vinho que traz um arrepio de satisfação num fim de tarde. Meus pés se arrepiaram. Pensei que ia morrer naquele exato instante, mas não morri. Caminhei 7 quilômetros, catei 10 longas baganas e as levei para o quarto de Marilu no hotel. Derramei os restos de tabaco do meu velho cachimbo e os acendi. Eu era jovem demais para perceber o que passara. Da janela, senti o cheiro de toda a comida de São Francisco. Havia restaurantes de frutos do mar, onde se viam pãezinhos quentes, e o próprio cesto dava água na boca. Os menus em si mesmos eram tenros, possuíam uma suculência nutritiva, como que ensopados em caldos escaldantes, depois assados, bons para serem devorados também. Mostre-me a anchova desenhada na capa do cardápio de frutos do mar, e eu a devoro. Deixe-me cheirar a manteiga derretendo entre as patas de lagosta. Havia casas especializadas em tenros rosbifes ao jus, mal passados, ou galinha assada ao molho de vinho. Havia bares onde os hambúrgueres fumegavam sobre a grelha, e onde o café custava 1 cent. E, aquele ar perfumado de showman que penetrava em meu quarto vindo do bairro chinês, temperado com molhos de espaguete de North Beach, ciris na casca do Fisherman Wharf e, mais ainda, as costelas de Fillmore, que giravam lentamente nos espetos. Adicione os feijões com chile escaldante da Market Street e as batatas fritas da noite alcoólica de Embarcadero e os mexilhões cozidos de Sausalito, do outro lado da Bahia, e eis meu sonho, de São Francisco. A crescente neblina úmida que deixa você faminto, e o pulsar do neon da noite suave, o crepitar dos saltos altos das beldades, pombas brancas na vitrine de uma mercearia chinesa.